Nesse vídeo, respondendo a dois comentários, dois pedidos, na verdade, referente a este assunto aqui. Vieram comentar que não viram nenhum canal aí, racionalista, ateu, né, fazendo esse tipo de estudo. É lógico que eu resumi, enxuguei bastante, viu, sobre esse assunto, porque é um material gigantesco, mas eu reduzi de uma forma que vai dar para você entender o que eu vou trazer nesse pequeno vídeo, ok? Então eu espero que você fique até o final, depois da nossa vinheta e dos nossos comerciais. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Então, meus queridos, vamos para o vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, a introdução é o seguinte: o cristão, como ele foi doutrinado desde quando este livro, a Bíblia, chegou aqui no país, ele foi doutrinado a acreditar que foi Deus que estipulou, Deus que demarcou realmente o divórcio para o ser humano, ok? Então eu vou trazer aqui conceitos como este aqui, ó, que eu vou apresentar para você, as leis de Hammurabi, do Código de Hammurabi, e você, se você não sabe da história deste rei, eu já tenho aqui no canal um vídeo falando sobre o Código de Hammurabi. É um código de leis de povos anteriores aos judeus, aos hebreus, ok? E foi de lá que os judeus tiraram muitas das leis. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todas essas 613 leis que existe aí dentro do livro chamado Bíblia, o Torá, né, o livro de leis, de regras dos judeus, foram adaptados de outros povos. É lógico que Hammurabi não traz 613, ele traz 243 leis, ok? Mas outros povos, eles viram que essas leis eram boas e pegaram e adaptaram. E cada povo construiu as suas regras, as suas leis. A maioria das pessoas aumentaram. Na verdade, é uma legislação de povos. Por exemplo, o Brasil, nós temos as nossas regras, a nossa legislação, nossas leis, ok? E aqui, isso aqui é comprovado pela arqueologia, pela historiografia, é comprovado. Já as placas escritas ali, né, pelo dedo de Deus, ou ditado a Moisés, porque existe dois textos que dizem que um texto na Bíblia diz que foi Deus que escreveu as leis nas tábuas de pedra. Já outro texto já diz que Deus falou para Moisés escrever. Então, aí, ó, nós temos uma contradição que eu estou trazendo aqui ao vivo para vocês, ok? Então, vamos lá. O divórcio, ele começou na Bíblia? Foi Deus que deu realmente esse mandamento do divórcio? Ou já havia antes? Como eu já apresentei para você, essas leis de Hammurabi é anterior. Então, Deus teria adaptado dos povos, dos babilônios, essas leis? Ah, vai ter crente, vai ter judeu que dizer que sim. Como são leis boas, qual o problema de Deus, Yahvá, ter dado esses mandamentos, essas leis, né, para o povo de Israel? O problema é o seguinte, o grande problema é que essas leis não são únicas leis que Deus deu ali. O Deus que eu falo, quando eu falo Deus, é de uma forma simples para o cristão que está entrando aqui entender, ok? O Deus ali de Israel, ele não deu só a lei do divórcio, ele não deu só a lei de não matarás, ele não deu só a lei de não adulterarás, ele deu dentro da Bíblia várias leis. E por que você só segue
este mandamento, por exemplo, do divórcio? Por que você só segue a lei do dízimo? Por que você só segue não matarás, não roubarás? Não existe só essas leis. Então você pega versículos isolados, é o que a igreja sempre fez. Pega-se versículos isolados e aplica. Não pode porque Deus não permitiu o divórcio, se baseando numa lei que não foi estipulada por um Deus, mas sim adaptada de outros povos. Não foi Deus, Yahvé, que criou essa lei do divórcio. Essa lei que está estabelecida dentro da Bíblia é uma adaptação de outros povos anteriores aos judeus, ok? Então, parando aqui a introdução, mostrar para vocês que outros povos anteriores aos hebreus já escreviam sobre o divórcio. Aqui, nós temos aqui um trecho, eu vou deixar na descrição no final desse vídeo, são 4 páginas que traz essa história de Hammurabi. O Código de Hammurabi é aproximadamente 1780 antes da Era Comum. Isso aí é escrito, tá? Comprovado. Mas o povo de Israel é de 2000 anos. Tá, mas isso aí está escrito? Temos comprovação? Já isso aqui nós temos. Isso aqui talhado em pedra. Isso aqui nós temos como lei. Cadê a comprovação do povo israelita? Aí eu pergunto para você que é crente que vai questionar aqui embaixo. Cadê a comprovação das leis talhadas em pedra do povo israelita? As tábuas de pedra. Onde está? Não tem, né? Então vamos lá. Já isso aqui já tem. Sexto rei sumério durante período controverso, 1792, 1750 aproximadamente, né? Ou 1730, 1685 antes da Era Comum. E nascido em Babel, né? Aí tem um nome aqui, babilônico, né? Pronúncia em babilônica, está escrito aqui entre parênteses. Foi fundador do Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, elevando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto. Vocês estão percebendo aqui, que está escrito aqui? O Código de Hammurabi, o legislador babilônico, consolidou a tradição jurídica. Consolidou. Se ele consolidou, é porque essas leis já vêm anteriores. Foi o povo de Israel que consolidou? Não, né? Então, aonde está o seu Deus aqui fazendo leis? Será que a lei de Israel, que está descrita aí na Bíblia, será que realmente é original? Não, jamais. Né? Ainda mais que nós não temos comprovação arqueológica, historiográfica, não temos nada, ok? Aí o que acontece aqui, ó? Ele diz assim, ó, o Código Hammurabi, o legislador babilônico, consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito específicas sobre situações concretas e pontuais. O texto de 281 preceitos, 281 preceitos, eu falei 240 e pouco, né? 281. Aí depois vai ter todo um trecho aqui, mas eu quero pular porque o intuito não é esse. E depois você lê, no final são 4 páginas, tá? Que fala sobre esse Código de Hammurabi. Eu quero ler para você esse trecho aqui, ó, que vai dizer aqui, quer ver? Se alguém enganar a outro, difamando esta pessoa, e esse outro não puder provar, então aquele que o enganou deve ser condenado à morte. Da onde que está isso aqui? Na sua Bíblia, exatamente, né? Aí tem todas as leis aqui, eu vou trazer. Qual que é a fonte? Fernando, qual que é a fonte? Aqui, ó, temos o Código de Hammurabi, ele está exposto ali no Museu do Louvre, em Paris. Exatamente, temos provas, ok? Vamos lá, eu quero falar do divórcio. O trecho aqui do divórcio, ó, deixa eu ver aqui. Toda essa página aqui vai falar sobre se um homem foi tomado como prisioneiro de guerra e houver sustento em sua casa, mas mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra casa, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente sua esposa, ela deverá ir para outra casa, e a mulher está isenta de toda e qualquer culpa. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente a sua esposa, ela deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde um marido retornar e voltar para casa, então a esposa deverá retornar ao marido. Tá vendo?
Você percebe que o nome mulher aqui, está em segundo patamar, sempre é o homem em primeiro lugar, sempre colocando a mulher abaixo, a mulher que tem que estar em segundo plano, né? Aqui, ó, as leis antigas eram machistas. E as leis também contidas aí na Bíblia é a mesma coisa, ok? Se um homem quiser se separar de uma mulher ou esposa que lhe deu filhos, então ela deve criar os seus filhos. Ela deve dar de volta o dote de sua esposa e a parte do usufruto do campo, jardim e casa, para que ela, a esposa, criar os seus filhos. Quando ela tiver criado os filhos, uma parte do que foi dado aos filhos deve ser dada a ela, e essa parte deve ser igual à de um filho. A esposa poderá então se casar com quem quiser. Isso aqui é leis lá de Hammurabi. Foi escrito antes da sua Bíblia. Se um homem tomar uma esposa e ela adoecer, se ele então desejar tomar uma segunda esposa, ele não deverá abandonar sua primeira esposa que foi atacada por uma doença, devendo mantê-la em casa e sustentá-la na casa que construiu para que ela quando ela estiver viva, essa mulher, ok? Se um homem for culpado de incesto com sua filha, ele deverá ser exilado. Se um homem prometer uma donzela ao seu filho e seu filho ter relações com ela, mas o pai também tiver relações com a moça, então o pai deve ser preso e ser atirado na água para se afogar. Aqui então nós vamos ter a pena ali de afogamento. Você já percebeu que duas leis aqui, eu vi ali que a mulher vai ter que ser jogada na água e agora a culpa aqui do cara, ele deverá ser afogado na água, ok? Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando este filho crescido, não poderá ser reclamado por outrem. Engraçado que essas leis aqui, elas são muito mais justas que a lei que está escrita aí na Bíblia, né? Muito mais justo. Então, essas leis aqui, como vocês percebem, já havia antes dos escritos da Bíblia. Então, os povos hebreus, eles com certeza, eles adaptaram, assim como adaptaram a história de Moisés, do patriarcado, de outros povos anteriores. Quem vem antes, quem escreve antes, eles são comprovados antes. Então, o que vocês conseguem perceber aqui é que essas leis aqui, elas já continham lá na Mesopotâmia, por outros povos, né? Não tem nome Deus aqui no meio. E é muito simples eu pegar essas leis aqui e acrescentar aqui, por exemplo, Yahvé disse a Moisés, essas são as leis, os meus preceitos, os meus mandamentos que vocês têm que seguir. Simples. Isso aqui já viraria Bíblia. Isso aqui já viraria um escrito bíblico, mais nada. Isso daqui, na verdade, era uma legislação de um povo, ok? Isso aqui, Código Hammurabi. Agora eu quero apresentar para vocês outros escritos que vêm posterior a isso aqui. Agora eu quero apresentar para vocês, muito conteúdo sobre divórcio. Daí vem o crente defender que a Bíblia, Deuteronômio, é a lei de Deus para Israel. Só que eu acabei de mostrar para vocês que a lei de Hammurabi, do povo babilônico, são anteriores. E aí os povos judeus, os hebreus, eles adaptaram essas leis, só que colocaram Deus ali no meio. E aí diz assim, ó: quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça aos teus olhos, ó, isso aqui é proteção ao homem, tá? Não encontra mais graça aos seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente. Ele lhe escreverá então uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair da sua casa em liberdade. Ó, o cara vai lá, casa com a mulher, né? E aí toma a mulher, consome, mas não gosta ali do ato sexual. Vê algo que para ele, aos olhos dele, não gostei. Ai, não gostei dessa mulher. E aí ele pega e faz o quê? Escreve uma carta de divórcio. Experimenta, usa e abusa, depois mete o pé. É o que está escrito na sua Bíblia, tá? Aí diz assim, ó: deixando em sua casa liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro homem, né? E se também este a repudia, o segundo homem, o segundo marido, a repudia, ele escreve, entrega em mãos uma ata de divórcio, de novo, né? E a deixa ir à sua casa em liberdade,
ou se este outro homem que a tinha esposado vem a morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ser tornado impura. Isso seria um ato abominável diante de Yahvé. E tudo não deverias fazer pecar a terra de Yahvé, teu Deus te dará como herança. Então, percebe-se que a impureza só parte da premissa da mulher. O homem nunca se torna impuro. O homem pode sair com várias mulheres, ele nunca ficará impuro. Agora, a mulher, se trocar de marido, se torna impura. É o que a tua Bíblia está dizendo. A mulher se torna impura, o homem não. O homem pode ter várias mulheres. Ele pode dar carta de divórcio, não gostei dessa mulher, troca. Ah, não gostei dessa, troca. Isso, não gostei, troca. Aí fala assim, mas a mulher tem toda uma regra em cima da mulher. Do homem não. O divórcio serve para os dois, mas a regra é em cima da mulher. É a mulher que se torna impura. Aí é o seguinte, aqui tem um comentário, um estudo que eu vou deixar também para vocês aí na descrição, ok? Que fala sobre a vista do divórcio, do divórcio e Novo Testamento, ok? Diz assim, um resumo aqui do Dr. Arthur. Diz assim, no tempo de Jesus, o divórcio entre o povo de Deus é autorizado por qualquer motivo, baseado na escola de Hillel. Os fariseus perguntam se Jesus concorda com a posição de Hillel, predominante na época. Em Marcos 10 e Lucas 16, Jesus fecha as portas para o divórcio e o novo casamento. Não reflete o plano inicial, o ideal que Deus deu para o relacionamento matrimoniais. O contexto hostil do questionamento pode ter levado Jesus a responder de forma categórica e generalizada. Em Mateus capítulo 5, 19, entretanto, Jesus apresenta a cláusula de exceção, afirmando que o divórcio é inválido, a não ser por caso de infidelidade. Temos um grande problema aqui então. Porque o que Jesus fala aqui é que o divórcio só pode acontecer por caso de infidelidade. Mas segundo a Torá, o livro dos judeus, a ata do divórcio, que foi o próprio Deus que deu a Torá para os judeus. Foi Deus que deu as leis para o povo de Israel. Então Jesus aqui está contrariando o que Yahvé deu para Moisés escrever para o povo. Porque dentro da Bíblia, o divórcio lá em Deuteronômio, que eu acabei de apresentar para vocês aqui, são leis de Yahvé. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, quem deu essas leis aqui? Foi Moisés que escreveu. Mas peraí, mas tem que decidir. O que foi o homem, o que foi Deus. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, se foi Deus que apareceu ali para Moisés, se foi Yahvá, que apareceu para Moisés, foi Moisés que escreveu, que você defende. Então, o que é? O que você seleciona que é Deus que escreveu, que mandou escrever? O que você seleciona que foi o homem? Então, você tem que separar para mim, e aí traz para mim, isso aqui foi o homem. Aí foi o homem que escreveu, então a gente tem que descartar, tira fora da Bíblia. Exatamente. Se você falar que ou sim ou não, foi Deus que mandou escrever ou não foi Deus que mandou escrever. Você tem que decidir, ok? Então vamos lá. Aí aqui Jesus vai contra o que Yahvé diz. Porque segundo o Torá, a Bíblia hebraica, foi Yahvé que deu as leis para Moisés, dá para o povo. Agora aqui Jesus vem e fala que não, é só por causa da infidelidade. Mas em Deuteronômio, tá ali a carta de divórcio. Se você não gostar em qualquer coisa assim que não te agradar, homem, e manda essa mulher embora, cata outra. É o que está descrito na Torá. Cata outra. Corre a fila. É o que está dizendo. Ok? Resumindo aqui, o que vocês percebem? São nada mais, nada menos que homens criando regras. Homens criando os seus escritos. Os babilônios, os sumérios criaram as regras, legislações para os povos. Aí vem os judeus, criaram para a nação deles. Aí agora nós chega aqui no Novo Testamento, né? Um Jesus judeu romano, meio a meio. A gente sabe, quem estuda a história sabe que é assim. É um personagem parecido judeu, mas criado pelos romanos, ok? E aí nós vamos entrar aqui no conceito dos fariseus ali. E os fariseus, está dizendo aqui, ali a escola de Hillel e a escola de Shammai, as duas escolas grandes ali na época de Jesus,
que eles discutiam esse assunto referente ao divórcio também, ok? Em Mateus 5,19, entretanto, Jesus apresenta cláusula de exceção, afirmando que o divórcio é inválido se não for por causa de infidelidade. Jesus está indo contra o que está escrito lá na Deuteronômio que eu apresentei para vocês, ok? Jesus mostra que a aliança matrimonial pode ser quebrada pela infidelidade e que, neste caso, o divórcio é autorizado, mas não obrigatório. Além disso, no caso de divórcios válidos, o Novo Testamento é autorizado. Aí, já vem outro escrito, Paulo criando também as suas regras. Pois digo eu, não o Senhor. Paulo criando novas regras sobre o divórcio. Aí eu pergunto para você, aonde tem Deus aqui estipulando se pode ou não pode fazer? E muitas pessoas presas dentro da Bíblia, acreditando que Deus condena o divórcio. Deus não gosta que, por exemplo, se você está infeliz no casamento, você está sofrendo com seu marido, com sua esposa, não está se batendo mais as ideias, não entram num acordo, acabou o respeito, que vocês são obrigados a ficar o resto da vida infeliz do lado de uma pessoa que você nem ama mais, você sofre do lado dela. Por isso que o ceticismo, o fato de nós começarmos a estudar um pouco mais, a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento, a gente começa a perceber que nós criamos regras, né? Fernando, você está afrouxando as leis de Deus. Não, porque não foi Deus nenhum que criou lei de divórcio para homem algum. Aqui você percebe Hammurabi, judeus, depois vem os romanos, né, criando regras, criando leis, vem outros países. Você vive dentro de uma caixinha? Você acha que você está preso dentro da Bíblia? Existem outros povos com outras leis, com outras regras sobre o divórcio. Eles não se pautam dentro da Bíblia para poder falar assim que o divórcio foi Deus que deu. Não, outros povos vivem de outras formas. Ok? Mas você não, você nasceu num país cristão. Você acha que a Bíblia é a regra para a sua vida, que você não pode divorciar da sua mulher, que você vive mal com ela, porque na Bíblia está escrito que Deus abomina o divórcio. Mas, então Deus adaptou dos babilônicos essa regra? Não foi Deus que criou a regra do divórcio. Não foi Deus. Os povos judeus escreveram os textos, escreveram que Deus abomina o divórcio. E está aí você acreditando nos judeus, acreditando que Deus realmente falou. Vou repetir uma coisa. Papel aceita tudo. Tá vendo esse texto aqui? Alguém escreveu esse texto. Esse texto aqui, essa página, aceitou esse escrito. Papel aceita tudo. Tudo que está escrito aqui. A Bíblia é da mesma forma. A Bíblia, Deus abomina o divórcio. O cara foi lá e escreveu. Aí virou regra. Aí as pessoas não divorciam mais. As pessoas morrem em seus casamentos infelizes. As pessoas não buscam a felicidade. As pessoas não querem viver sozinhas. Às vezes querem viver sozinha. Não se separa porque está num casamento infeliz. Porque na Bíblia ela foi doutrinada psicologicamente na igreja. Porque o pastor pregou para você que Deus abomina o divórcio. Mas realmente foi Deus que abomina? Realmente foi Deus que escreveu esse texto? Não, não foi. O próprio homem. Quem escreveu a Bíblia não foi Deus. Quem escreveu a Bíblia não foi o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo nenhum revelando regras escritas aí. Foram homens que escreveram os seus textos. Aqui, o divórcio vem lá da Mesopotâmia, de outros povos anteriores à Bíblia. Então, não é revelação, é a adaptação, é compilação. Você copia regras de outros povos, igual o Gênesis da Bíblia, é copiado dos sumérios. Entendeu? Então saia dessa caixinha, acreditando que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e que homens ali, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os textos, né? Saia dessa caixinha, ok? Então, daqui no Novo Testamento, você começa a perceber que temos outras regras. Mateus capítulo 5, vou trazer para vocês agora o texto. E o mais legal, que esse texto aqui vai contra o que os cristãos dizem. Por quê? Se você segue as leis que Deus abomina o divórcio, por que você não cumpre a lei? Vamos ler? Mateus capítulo 5, Jesus baseando a lei. Não tem um texto na Bíblia Jesus desfazendo da lei de Moisés. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim, E os profetas.
Não vim revogá-los, mas dar-lhes cumprimento. Cumprir, entenda, não é cumpriu, acabou. Má interpretação, tá? É dar cumprimento, dar ênfase, continua, ok? Porque em verdade vos digo que, olha aqui, que eles não leu o contexto, tá? Que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i da lei. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O céu e a terra já passou? Ó, porque em verdade vos digo que até passe o céu e a terra, nenhum um i da lei será, nenhuma vírgula da lei será removida, sem que tudo seja realizado. Deixa eu perguntar para você. Para a lei ser removida, segundo esse texto, o céu e a terra tem que acabar, tem que passar. Ele está escrito, ok? Aí Jesus fala assim ainda: aquele, portanto, que violar o quê? A lei. Mas qual lei? A lei de Cristo? Não, a lei de Moisés. Aquele que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo. O mesmo é o quê? Violar. Será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar, o quê? A lei dos judeus. Aquele que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então você que está dizendo que a lei foi removida, né? E você segue os ensinamentos de Paulo sobre o divórcio, você está indo contra o que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus em nenhum momento removeu a lei. Ele se baseou na lei. Ele diz que só vai passar a lei quando passar o céu e terra. Quando que isso passou? Hã? Então você está indo contra o próprio Jesus. Aí Paulo vai trazer o conceito dele. Olha só. Aos outros digo eu, não o Senhor. Tá vendo que é homens criando regras? Se algum irmão tem esposa não cristã, tá vendo? Lá no conceito do Antigo Testamento é judaísmo. Agora Paulo aqui traz conceito cristão. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie, não mande embora. E se alguma mulher tem marido não cristã, e este consente em habitar com ela, não repudia ela, continue casado, né? Matrimônio normal. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Esse texto aqui, você sabe o que dá margem? Isso aí vai contra a igreja. Esse texto aqui de Paulo diz que o cristão pode casar sim com o não cristão, porque o cristão vai santificar o não cristão. Vocês nunca ouviram falar isso? E se o não cristão quer separar-se, é Paulo, digo eu, não o Senhor. Paulo criando o seu mandamento de divórcio, Paulo criando as suas regras, não foi Deus, tá vendo? Eu acabei de falar que não tem Deus nenhum criando regra de divórcio, e a igreja evangélica está baseada aqui, nesses textos, tá? Se o não cristão quer separar-se, separa-se, deixa o não cristão embora. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Então quer dizer o que? Neste versículo, o cara pode se casar assim, ele sendo cristão, com uma não cristã. E se essa não cristã quiser um dia falar, cansei, você não sai da igreja, você fica pregando evangelho, cansei, não quero mais essa vida para mim, eu estou indo embora. Aí diz assim, pode ir embora, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos amou. Só que isso aqui vai contrário, porque a própria Bíblia hebraica diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. E aí, cristão, responda a essa crente, sem manobra. Um texto da Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Já outro texto diz assim, pode separar, porque ele foi para viver em paz que Deus vos chamou. Ué, e aí? Paulo contrariando as regras de Jesus, as regras de Deus. Responda essa. Você está percebendo que são
pessoas, mentes diferentes, criando teologias diferentes, regras diferentes, querendo ser autoridade sobre as pessoas, querendo ser pastores, líderes sobre as pessoas, criando regras, ok? Aqui, vamos agora um conceito aqui do que diz a lei judaica, referente ao divórcio. Diz assim, ó. Jerusalém, em uma primeira decisão do tipo, autoridades rabínicas confiscaram o passaporte de um homem de negócios, né, um americano, e o impediram de deixar Israel por mais de um ano, alegando que ele é responsável pela recusa do seu filho em conceder o divórcio à sua esposa. Na lei secular, a lei secular do judaísmo, judaica, uma mulher precisa da aprovação de seu marido para se divorciar. Olha pra você que loucura. A mulher quer divorciar do marido. Ela não suporta mais o marido. Não aguenta aquele casamento mais. Ela precisa da aprovação do seu marido. Vocês conseguem perceber essa loucura? Se o marido não der autorização, ela não vai divorciar. Ela está presa. Em Israel, onde todos os matrimônios estão sujeitos à lei religiosa, Torá. Aí, cristão, você diz que segue a Bíblia, segue Deus, as leis que Deus deu para Israel, o não matarás, não roubarás, está junto com a lei do divórcio, tá? Aqui, ó, essas leis judaicas. A lei de Israel, ela está baseada na lei religiosa. Esta regra deixa milhares de mulheres em um limbo legal por conta de homens que se recusam a conceder a separação. Várias mulheres infelizes em casamentos porque homens autoritários, porque a mulher não quer ser mais esposa desse cara, mas esse cara prende porque a autoridade do divórcio está na mão dele. Só ele, como homem da casa, pode conceder a liberdade para a mulher. Ok? Então aqui é uma diminuição da moral da mulher quanto à sociedade. A mulher não tem poder algum ali na lei de Jerusalém de Israel. Ó, aí você diz que segue a Bíblia, por que você não segue isso aqui? Porque as leis lá do judaísmo, a lei do Antigo Testamento, é baseada ainda. Deus não removeu lei nenhuma, Jesus não removeu lei nenhuma. Por que a sua igreja não segue a Bíblia? As regras da Bíblia sobre o divórcio? Aí ia virar um caos aqui no Brasil, né? Como era no passado, mas nós estamos libertando pessoas disso daí. O poder rabínico sancionado pelo Estado monitora vários aspectos da vida cotidiana para a maioria judaica, incluindo o casamento e o divórcio. Não há casamentos civis, o que significa que casais devem se unir ou se separar de acordo com a lei religiosa, ou viajar para ter uma cerimônia civil. Organizações que representam os direitos das mulheres argumentam que as leis religiosas decorrem de uma tradição patriarcal, a Bíblia, que as colocam em desvantagem. Cristãos e muçulmanos se casam de acordo com seus próprios costumes religiosos, indo contra o que está escrito na Bíblia. Cada um criando as suas regras. Tá percebendo que não tem Deus nenhum cuidando de aliança nenhum, de fiofó nenhum de ninguém? Um dos ritos judaicos mais restritivos é aquele que concede ao homem um poder desproporcional no divórcio. As mulheres que têm a separação negada por seus maridos frequentemente são forçadas a abrir mão de seus direitos de custódia das crianças ou de pensões alimentícias como forma de convencê-los a mudar de ideia. Se você for embora com as duas mãos para trás, filhos, patrimônios, pensões, o direito é total do homem. E isso é baseado na Bíblia, tá? Baseado na Bíblia. Agora vamos aqui para o nosso racionalista. Pessoas criando leis para nós, Brasil. Acabei de mostrar para vocês leis dos babilônicos, leis dos judeus, leis do cristianismo por Paulo. Agora vamos ver as leis, as sanções das leis do Brasil, ok? Sancionado em 26 de dezembro de 77, um ano depois eu nasci, e contei a minha idade, inseriu
possibilidade de dissolução oficial do casamento e ordenamento jurídico, e foi responsável por grandes mudanças na sociedade brasileira. 3 dias após a sanção, a então juíza de paz Aretusa Figueiredo de Aguiar e seu ex-marido foram ao cartório em Niterói, no Rio de Janeiro, para converter o desquite, documento que encerrava a sociedade conjugal, em divórcio. Em entrevista ao IBD-FAM, a primeira mulher a se divorciar no país, hoje com 83 anos de idade, relembra o cenário anterior à sanção, marcado por batalhas travadas contra as forças religiosas e os setores mais conservadores da sociedade. O Brasil, seguindo as leis da Bíblia, que foi escrito para Israel, imposta aqui no país, porque essa Bíblia chegou aqui a partir de 1500. E aí uma mulher extremamente inteligente sanciona, vira uma juíza, sanciona as leis aqui no país, libertando as mulheres, libertando os maridos das suas prisões desses casamentos, ok? Você casa não é para você se fazer feliz, é você fazer o próximo feliz, beleza? Se você não consegue fazer a sua esposa feliz, teu esposo feliz, então você não consegue ser feliz. É simples, básico. Naquela época, a também advogada especializada em direito das famílias era atuante no movimento em prol da mudança normativa do casamento, que ainda era indissolúvel. Quer dizer, as leis que estavam aí do divórcio eram baseadas na Bíblia. Então, querendo fazer uma teocracia de novo, né, porque já tem uma bancada evangélica aí em Brasília, querendo estabelecer normas e regras para o país baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia, exatamente. Em retrospecto, Aretusa acredita que a lei representou um bem para o país. Segundo ela, os primeiros momentos após a sanção foram marcados por um grande número de pedidos de divórcio. Buf, explodiu. Liberdade, exatamente. Não que o casamento não seja ruim, tá? O casamento não é ruim. É porque chega uma hora que às vezes não dá para ficar mais junto. Eu mesmo já me divorciei. Houve uma enxurrada no início da vigência da lei, como previa. Os pedidos foram diminuindo com o tempo, porque quem tinha a necessidade de regularizar suas vidas, assim o fez logo no começo, comenta. Então muitas pessoas falam assim, opa, agora eu posso. Existe uma lei. E a própria Bíblia diz que nós devemos seguir as autoridades das leis, que vai contra a própria Bíblia, né? Complicado. Aqui, essa matéria também vou deixar na descrição para você estudar. Então, finalizando esse estudo aqui. Homens criaram regras para estabelecer. São homens que prendem as mulheres, são homens que fazem leis, que prendem outros homens, que prendem mulheres dentro das suas regras. Você vê algum Deus aí falando nos céus? Eu não aceito divórcio. Eu não aceito você ser homossexual. Eu não aceito você ter nascido desta forma. Eu não aceito você repudiar sua esposa ou seu esposo. Você vê algum Deus aí falando com você, dando regras para os seres humanos? Qual foi a vez que vocês escutaram o Deus aí, qualquer Deus, falando nos céus aqui para os brasileiros? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Divórcio não foi Deus que deu. Foram homens criando regras, prendendo as pessoas dentro da caixinha, fazendo legislação e colocando ali que foi Deus que mandou, mas não foi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.